Olá, eu sou Ana Beatriz Barbosa, médica psiquiatra, e hoje vamos falar sobre algo que praticamente todo pai e toda mãe quer saber: como fazer seu filho realmente te ouvir. Se você está cansado de repetir as mesmas coisas 1000 vezes, se sente que está falando com as paredes, se seu filho simplesmente ignora o que você diz, se você precisa gritar para conseguir alguma atenção, se está no limite da sua paciência, porque nada do que você fala parece ter efeito, este vídeo pode mudar completamente a dinâmica da sua casa. O que vou compartilhar com você não são truques rápidos ou técnicas manipulativas. São princípios fundamentais baseados em neurociência, psicologia do desenvolvimento e décadas de pesquisa sobre comunicação efetiva entre pais e filhos. Vou te mostrar por que seu filho não está te ouvindo e, mais importante, o que você pode fazer para mudar isso radicalmente. Prepare-se, porque algumas dessas informações vão desafiar crenças profundas sobre como educar crianças. Mas se você realmente quer ser ouvido, se quer ter influência genuína sobre seu filho, se quer construir uma relação baseada em respeito mútuo e não em medo ou manipulação, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos começar com uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Se seu filho não está te ouvindo, o problema provavelmente não é o seu filho. O problema é a forma como você está se comunicando. Eu sei que isso pode soar duro, mas é libertador, porque significa que você tem poder para mudar a situação. Você não pode controlar seu filho, mas você pode absolutamente mudar a forma como você se comunica com ele. E quando você muda a sua comunicação, a resposta dele muda também. A primeira coisa que você precisa entender é como funciona o cérebro de uma criança. O cérebro infantil não é simplesmente uma versão menor do cérebro adulto. Ele funciona de forma fundamentalmente diferente. As crianças pequenas, especialmente menores de 7 anos, estão operando principalmente a partir do cérebro emocional e do cérebro reptiliano, as regiões mais primitivas. O córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio lógico, pelo planejamento, pelo controle de impulsos, pela compreensão de consequências a longo prazo, ainda está em desenvolvimento. Ele só vai amadurecer completamente por volta dos 25 anos de idade. O que isso significa na prática? Significa que quando você usa argumentos lógicos complexos com uma criança pequena, quando você dá longas explicações racionais, quando você espera que ela pondere sobre as consequências futuras de suas ações, você está falando com uma parte do cérebro que ainda não está totalmente desenvolvida. É como tentar usar um aplicativo em um telefone que não tem o sistema operacional adequado. Simplesmente não funciona. A criança não está sendo teimosa ou difícil. Ela literalmente não tem a capacidade neurológica de processar aquele tipo de comunicação da forma que você espera. Então, o primeiro segredo para fazer seu filho te ouvir é comunicar de forma adequada ao estágio de desenvolvimento cerebral dele. Para crianças pequenas, isso significa usar frases curtas, simples e diretas. Significa mostrar mais do que explicar. Significa conectar emocionalmente antes de tentar corrigir ou instruir. Significa usar linguagem concreta ao invés de abstrata. Por exemplo, ao invés de dizer você precisa ser mais organizado porque a organização é importante para o sucesso na vida, você diz vamos guardar os brinquedos agora e você mostra fazendo junto. Simples, direto, concreto. Outro aspecto fundamental do cérebro infantil que você precisa entender: as crianças estão constantemente em modo de detecção de segurança emocional. O cérebro delas está o tempo todo escaneando o ambiente, perguntando: estou seguro, estou amado, estou conectado? Quando a resposta a essas perguntas é sim, o cérebro está em modo de abertura, aprendizado, cooperação. Quando a resposta é não, o cérebro entra em modo defensivo e todas as funções superiores se desligam. A criança entra em luta, fuga ou congelamento. Aqui está o que acontece quando você grita, ameaça, critica duramente ou demonstra irritação intensa com seu filho. O cérebro dele interpreta isso como ameaça. A amígdala, o centro de detecção de ameaças, dispara o alarme.
O cortisol e a adrenalina inundam o sistema. O córtex pré-frontal se desliga completamente. Nesse estado, a criança literalmente não consegue te ouvir, processar informações, aprender ou cooperar. Ela está em modo de sobrevivência. É por isso que gritar para uma criança fazer algo raramente funciona de forma consistente. Pode funcionar no momento imediato por medo, mas não cria aprendizado real nem cooperação genuína. A propósito, se você já se inscreveu no canal e deixou seu like, eu agradeço imensamente. Se ainda não fez isso, faça agora. Esse tipo de conteúdo que oferece informações realmente úteis, baseadas em ciência e não em achismos, precisa alcançar o máximo de famílias possível. Cada inscrição e cada like ajudam mais pais a transformarem a comunicação com seus filhos. Então clique agora no botão de inscrever e no like e vamos continuar descobrindo os segredos para fazer seu filho realmente te ouvir. Voltando ao nosso tema, vamos falar sobre o segundo grande segredo, conexão antes de correção. Esse é um princípio tão poderoso que pode transformar completamente sua relação com seu filho. A neurocientista e educadora parental Tina Payne Bryson, junto com o psiquiatra Daniel Siegel, fala muito sobre isso. O conceito é simples. O cérebro da criança precisa sentir conexão emocional com você antes de estar disponível para receber instruções, correções ou limites. Pense assim, quando você está estressado, chateado ou magoado, você consegue receber bem críticas ou instruções de alguém que está te tratando com irritação? Claro que não. Você fica defensivo, fecha-se, contra-ataca ou desliga. O mesmo acontece com as crianças, só que de forma ainda mais intensa, porque elas têm menos recursos emocionais e cognitivos para lidar com essas situações. Então, antes de dar uma instrução, antes de corrigir um comportamento, antes de estabelecer um limite, você precisa se conectar emocionalmente com seu filho. E conexão emocional acontece através de várias coisas: contato visual caloroso, tom de voz amável, linguagem corporal aberta, toque afetuoso quando apropriado, reconhecimento dos sentimentos da criança, presença genuína. Quando a criança sente que você está do lado dela, que você a vê, que você se importa, o cérebro dela se abre. E nesse estado de abertura, ela consegue te ouvir. Vou te dar um exemplo prático. Seu filho está brincando e você precisa que ele pare e venha jantar. A abordagem comum é gritar da cozinha: "Vem jantar agora!" Ele ignora. Você repete mais alto. Ele continua brincando. Você fica irritado e grita mais alto ainda ou vai até lá com raiva. A criança finalmente obedece, mas com resistência, birra ou mau humor. Ninguém fica feliz. Agora, a abordagem de conexão antes de correção, você vai até onde ele está, se abaixa na altura dele, faz contato visual, talvez toca gentilmente seu ombro e diz com um tom caloroso: "Eu vejo que você está se divertindo muito com esse jogo, que legal, mas agora chegou a hora do jantar. Vamos terminar essa parte e depois você pode voltar a brincar." Você reconheceu o que ele estava fazendo, validou o prazer dele e então deu a instrução com firmeza, mas gentileza. A probabilidade de cooperação é infinitamente maior porque você primeiro conectou. Isso não significa que sempre vai funcionar perfeitamente. Crianças são imprevisíveis e têm vontades próprias, o que é saudável. Mas consistentemente aplicar conexão antes de correção muda radicalmente a dinâmica e aumenta dramaticamente as chances de ser ouvido. Terceiro segredo: reduza drasticamente a quantidade de palavras. Pais falam demais. Eu sei que parece contraditório dizer isso em um vídeo sobre fazer seu filho te ouvir, mas é verdade. Quanto mais você fala, menos seu filho ouve. Isso acontece por vários motivos neurológicos e psicológicos. Primeiro, as crianças têm capacidade de atenção limitada. Quando você dá longos discursos, a mente delas simplesmente desliga. Segundo, muitas palavras criam confusão ao invés de clareza. Terceiro, palavras demais diluem sua autoridade e fazem você parecer inseguro ou ansioso. Pense em situações onde você realmente presta atenção em alguém. Geralmente é quando essa pessoa fala pouco, mas com peso. Quando fala demais, você para de ouvir. O mesmo acontece com as crianças. Então, seja breve, seja claro, seja direto. Use o mínimo de palavras necessárias para transmitir sua mensagem.
Por exemplo, ao invés de quantas vezes eu preciso te dizer para não deixar suas coisas espalhadas pela casa. Você sabe que eu trabalho o dia todo e quando eu chego em casa e vejo essa bagunça, eu fico muito chateada porque parece que ninguém se importa com o trabalho que eu tenho. E você precisa aprender a ser mais responsável. Você simplesmente diz, sapatos no armário, por favor. Curto, direto, claro. Essa simplicidade tem vários benefícios. É mais fácil para o cérebro da criança processar, é mais difícil de ignorar porque não se perde um monte de palavras, é mais respeitoso porque não é um sermão e é mais poderoso porque cada palavra tem peso. Quarto segredo: diga o que você quer, não o que você não quer. O cérebro humano, especialmente o cérebro infantil, tem dificuldade em processar negações. Quando você diz não corra, o cérebro primeiro precisa processar a imagem de correr para depois tentar negar. É um processo mais complexo e muitas vezes ineficaz. Além disso, frases negativas criam uma atmosfera de restrição e controle que gera resistência. Em vez disso, diga claramente o comportamento que você quer ver. Ao invés de não grite, diga use voz baixa. Ao invés de não bata, diga seja gentil com as mãos. Ao invés de pare de correr, diga caminhe, por favor. Essa mudança parece pequena, mas tem um impacto enorme. O cérebro da criança agora tem uma instrução clara e positiva do que fazer, ao invés de apenas saber o que não fazer. É muito mais fácil de seguir e cria uma dinâmica mais positiva. Quinto segredo: seja consistente. A inconsistência é o assassino número 1 da autoridade parental e da disposição das crianças em ouvir. Quando você diz algo, mas não mantém, quando você estabelece um limite, mas não o sustenta, quando você ameaça consequências, mas não as aplica, você está ensinando seu filho que suas palavras não têm significado. Você está literalmente treinando ele a não te ouvir porque não há consequência real em ignorar você. As crianças são cientistas natos. Elas testam constantemente para entender como o mundo funciona. Quando você é inconsistente, a mensagem que chega é: as palavras da mamãe ou do papai não significam realmente nada, então não preciso prestar atenção. Mas quando você é consistente, quando você diz algo e mantém sempre, a criança aprende que suas palavras têm peso, que você é confiável, que vale a pena prestar atenção porque você faz o que diz. Consistência não significa rigidez. Você pode ser flexível quando apropriado, mas nas questões realmente importantes, nas regras fundamentais, nos limites essenciais, você precisa ser consistente. Se você diz que não vai dar sobremesa se a criança não comer a comida, você precisa manter isso todas as vezes. Se você diz que é a hora de desligar a televisão, você precisa desligar todas as vezes. No começo pode ser cansativo porque as crianças vão testar mais, mas depois de algumas vezes sendo consistente, elas aprendem e param de testar tanto porque sabem que você é firme. Sexto segredo: siga com ações, não apenas palavras. Muitos pais ficam presos em um ciclo de repetir comandos verbais sem nunca adicionar ação. Vem escovar os dentes. Vem escovar os dentes agora. Estou falando sério. Vem escovar os dentes. Quantas vezes eu preciso repetir? Vem agora. E a criança continua fazendo o que estava fazendo porque aprendeu que pode ignorar várias rodadas de comandos verbais antes que algo realmente aconteça. Aqui está uma abordagem melhor. Você dá a instrução uma vez, de forma clara e calma. Hora de escovar os dentes. Se a criança não responde em um tempo razoável, você não repete. Você vai até onde ela está e gentilmente, mas firmemente, a guia fisicamente para o banheiro. Você faz isso com calma, sem raiva, apenas com ação consistente. Depois de algumas vezes fazendo isso, a criança aprende que quando você diz algo, você segue com ação. Então ela começa a responder na primeira vez porque sabe que não adianta ignorar. Isso é completamente diferente de ficar gritando comandos do outro lado da casa. Ações falam mais alto que palavras, especialmente com crianças. Quando você combina suas palavras com ações consistentes e calmas, você se torna muito mais efetivo. Sétimo segredo: baixe-se ao nível da criança. Literalmente, quando você está de pé e a criança está sentada ou brincando no chão, há uma enorme distância física e psicológica entre vocês. Você se torna uma figura distante e imponente, e sua mensagem se perde no espaço.
Quando você se abaixa, se ajoelha ou se senta para ficar no nível dos olhos da criança, tudo muda. Você entra no mundo dela. Vocês estão conectados. O contato visual se torna natural. Sua mensagem tem muito mais impacto. Antes de dar qualquer instrução importante, se abaixe. Faça contato visual. Às vezes, toque gentilmente o braço ou ombro da criança para garantir que você tenha a atenção dela. Então, fale de forma calma e clara. Esse simples ato de se abaixar ao nível da criança transforma a comunicação de um comando impessoal dado de cima para uma interação humana conectada. E as crianças respondem muito melhor a interações humanas conectadas. 8º segredo. Entenda que o comportamento é comunicação. Quando seu filho não está te ouvindo, quando está resistindo, quando está se comportando mal, ele está comunicando algo. Pode ser que ele está cansado, com fome, sobreestimulado, precisando de atenção, sentindo-se desconectado, passando por uma fase de desenvolvimento difícil ou simplesmente precisando de autonomia. Crianças pequenas não têm vocabulário emocional sofisticado para dizer estou me sentindo desconectado de você e por isso estou agindo assim para tentar conseguir sua atenção, mesmo que seja atenção negativa. Então elas agem. Quando você entende isso, você para de ver o comportamento como simples desobediência ou desafio. Você começa a ver como comunicação e a perguntar: o que meu filho está tentando me dizer através desse comportamento? O que ele precisa neste momento? Às vezes a solução não é melhorar como você está falando, mas atender à necessidade subjacente. Uma criança que está cansada vai ter muito mais dificuldade em ouvir e cooperar. Uma criança que está se sentindo desconectada vai resistir mais. Uma criança que não teve nenhuma escolha o dia todo vai lutar por autonomia nas coisas mais bobas. Então, olhe além do comportamento de superfície. Seja um detetive emocional. Tente entender o que está realmente acontecendo. E, às vezes, a resposta mais efetiva não é repetir o comando, mas abraçar a criança, oferecer um lanche, baixar o nível de estimulação ou dar alguma escolha dentro de limites razoáveis. 9º segredo. Dê escolhas dentro de limites. As crianças, como todos os seres humanos, têm uma necessidade fundamental de autonomia. Quando elas sentem que não têm nenhum controle, que tudo é imposto, elas naturalmente resistem. É uma resposta humana básica. Mas você pode satisfazer essa necessidade de autonomia enquanto ainda mantém os limites necessários, oferecendo escolhas dentro de parâmetros aceitáveis. Por exemplo, se é hora de sair de casa, ao invés de simplesmente dizer calça os sapatos agora, você pode dizer: você quer calçar os sapatos vermelhos ou os azuis? O resultado final é o mesmo, os sapatos vão ser calçados, mas a criança sente que teve uma escolha, que teve algum controle sobre a situação. Isso reduz drasticamente a resistência. Hora de jantar. Você quer sentar na cadeira vermelha ou na verde? Hora do banho. Você quer ir agora ou daqui a 5 minutos? Precisamos limpar esses brinquedos. Você quer começar pelos carros ou pelos blocos? Essas escolhas dão à criança uma sensação de agência sem comprometer seus limites ou necessidades como pai. E crianças que sentem que têm algum controle cooperam muito mais facilmente. Mas atenção, ofereça apenas escolhas que você realmente pode aceitar. Não pergunte: você quer jantar agora? Se jantar agora não é opcional. Pergunte: qual cadeira, qual prato, se quer suco ou água. Escolhas reais dentro de limites claros. 10º segredo. Tome cuidado com o seu tom. Não é apenas o que você diz, mas como você diz. O tom de voz carrega uma enorme quantidade de informação emocional, especialmente para crianças que são extremamente sensíveis a sinais emocionais. Um tom irritado, sarcástico, condescendente ou ameaçador ativa imediatamente o sistema de defesa da criança, mesmo que suas palavras sejam neutras. Por outro lado, um tom calmo, firme, mas gentil, respeitoso, comunica segurança e abertura. A criança pode não gostar do que você está dizendo, pode não querer obedecer, mas ela não sente que está sendo atacada, então o cérebro dela permanece mais aberto. Preste atenção em como você fala com seu filho.
Você falaria com um colega de trabalho, um amigo ou um estranho com esse tom? Se não, por que você acha aceitável usar com seu filho? Isso não significa que você precisa ser sempre doce e suave. Firmeza é importante. Mas firmeza pode coexistir com respeito. Você pode ser absolutamente claro e firme sobre um limite enquanto ainda mantém um tom respeitoso. Eu sei que você quer continuar brincando, mas agora é hora de ir. Vamos. Firme e claro, sem margem para negociação, mas dito com um tom que não é agressivo ou desrespeitoso. 11º segredo. Reconheça e valide emoções antes de redirecionar comportamento. Quando uma criança está tendo uma reação emocional forte, ela literalmente não consegue ouvir suas instruções lógicas até que a emoção seja reconhecida e validada. O cérebro emocional precisa ser acalmado antes que o cérebro racional possa funcionar. Então, se seu filho está chorando porque não quer ir embora do parquinho, começar com "pare de chorar, nós vamos embora agora", não funciona. Ele não consegue parar de chorar apenas porque você mandou, e ele certamente não consegue processar a instrução de ir embora enquanto está emocionalmente inundado. Em vez disso, você primeiro reconhece e valida. Eu sei que você está muito triste porque quer continuar brincando. É difícil parar quando estamos nos divertindo. Pausa. Deixa essa validação pousar. Muitas vezes a criança já começa a se acalmar apenas por se sentir compreendida. Então você pode adicionar: "E mesmo triste, precisamos ir agora. Você quer me dar a mão ou quer que eu te carregue?" Validar não significa concordar ou ceder. Significa simplesmente reconhecer que aquela emoção é real e compreensível. As crianças que se sentem compreendidas conseguem se regular muito mais facilmente. As que se sentem invalidadas intensificam a reação emocional. 12º segredo. Modelo o comportamento que você quer ver. As crianças aprendem infinitamente mais por observação e imitação do que por instrução verbal. Você pode dizer 1000 vezes para seu filho falar educadamente, mas se você fala com ele ou com outras pessoas de forma rude, é o seu comportamento que ele vai imitar, não suas palavras. Você pode instruir sobre controle emocional, mas se você explode regularmente, é isso que ele aprende. Se você quer que seu filho te ouça, você precisa modelar ouvir. Quando ele fala com você, você para o que está fazendo, faz contato visual, ouve genuinamente? Ou você fica no celular, meio ouvindo, dando respostas automáticas? As crianças percebem isso, e elas tratam você da mesma forma que você as trata. Se você quer respeito, seja respeitoso. Se quer atenção, dê atenção. Se quer que elas façam o que você pede, siga através quando você promete algo. A modelagem é a ferramenta educativa mais poderosa que existe. Seja conscientemente o tipo de pessoa que você quer que seu filho se torne. Não perfeita, mas consistentemente se esforçando para demonstrar os valores e comportamentos que você quer transmitir. 13º segredo. Construa um relacionamento de confiança e respeito mútuo. No final das contas, as crianças ouvem pessoas em quem confiam, pessoas que as respeitam, pessoas com quem têm um vínculo forte e positivo. Se sua relação com seu filho é baseada principalmente em conflito, crítica, punição e distância emocional, ele não vai ter motivação intrínseca para te ouvir. Ele pode obedecer por medo às vezes, mas não há cooperação genuína ou respeito mútuo. Invista tempo construindo o seu relacionamento. Passe tempo de qualidade juntos fazendo coisas que ambos gostam. Demonstre interesse genuíno pelo mundo interior do seu filho. Ria junto, brinque. Tenha conversas reais. Mostre que você o vê e o valoriza como pessoa, não apenas como alguém que precisa ser gerenciado ou corrigido. Quando há um vínculo forte, quando a criança sabe profundamente que você a ama e está do lado dela, ela naturalmente quer cooperar, quer te agradar, quer te ouvir. Relacionamentos positivos não significam ausência de limites ou de momentos difíceis, mas significa que o fundamento é amor, conexão e respeito mútuo, não medo ou controle. E esse fundamento faz toda a diferença em como a criança responde a você. 14º segredo, escolha suas batalhas. Se você está constantemente corrigindo, instruindo, dizendo não, estabelecendo limites em tudo, a criança simplesmente vai parar de ouvir.
é sensorial demais, é exaustivo. E muitas das coisas que os pais controlam simplesmente não são importantes o suficiente para valer a batalha. Quando tudo é uma prioridade, nada é realmente uma prioridade. Então, seja seletivo. Quais são os limites realmente não negociáveis? Segurança, respeito, responsabilidades básicas. Esses você mantém sempre, mas o resto... A criança quer usar uma roupa que não combina, tudo bem. Quer comer a comida em uma ordem específica, deixe. Quer levar um brinquedo específico na saída, por que não? Escolher suas batalhas significa guardar sua autoridade e firmeza para as coisas que realmente importam. E quando você faz isso, as crianças levam você muito mais a sério quando você realmente estabelece um limite, porque sabem que se você está sendo firme é porque é importante. 15º segredo. Explique o porquê quando apropriado, mas não exagere. Crianças mais velhas, especialmente a partir dos 5 ou 6 anos, se beneficiam de entender o raciocínio por trás das regras e limites. Isso ajuda a desenvolver pensamento crítico e internalização de valores. Então, quando apropriado, explique brevemente por que você está pedindo algo. Precisamos sair agora para não chegarmos atrasados na consulta do médico. Não pode bater porque machuca e não é gentil. Mas atenção, não entre em longas justificativas ou debates. Você não está em um tribunal tendo que defender cada decisão. Às vezes a resposta é simplesmente porque eu sou adulto e essa é minha decisão. E tá tudo bem. As crianças precisam aprender que nem tudo é negociável, que os adultos têm autoridade, que há limites que simplesmente existem. O equilíbrio é explicar quando razoável, mas não sentir que você precisa justificar ou convencer sobre cada pequena coisa. 16º segredo, seja previsível. Crianças se sentem seguras em ambientes previsíveis. Quando elas sabem o que esperar, quando há rotinas consistentes, quando as respostas dos pais são relativamente previsíveis, elas cooperam muito mais facilmente. A imprevisibilidade cria ansiedade e a ansiedade leva a mais comportamentos difíceis e menos capacidade de ouvir. Então, estabeleça rotinas claras para as principais transições do dia. Acordar, refeições, hora de dormir. Dentro dessas rotinas, seja consistente. Quando as crianças sabem que depois do jantar sempre vem banho, depois pijama, depois história, depois dormir, há muito menos resistência porque é simplesmente o que acontece. Não é uma surpresa ou uma imposição arbitrária. Previsibilidade não significa rigidez. Claro que há exceções, dias especiais, flexibilidade quando necessário, mas a estrutura geral permanece. E isso dá às crianças uma sensação de segurança e ordem que facilita enormemente a cooperação. 17º segredo, cuide de você mesmo. Quando você está exausto, estressado, no limite, você simplesmente não tem os recursos internos para aplicar nenhuma dessas estratégias de forma consistente. Você volta para gritar, ameaçar, usar punições duras, porque não tem energia emocional para fazer diferente. E então seus filhos param de te ouvir porque você não está sendo efetivo. O autocuidado não é luxo, é necessidade. Quando você dorme adequadamente, come bem, tem momentos para si mesmo, tem apoio emocional, você tem muito mais paciência, mais criatividade, mais capacidade de permanecer calmo. E quando você está calmo e regulado, tudo que discutimos funciona muito melhor. Então, fazer seu filho te ouvir começa com você cuidando de si mesmo, para ter os recursos necessários para ser o pai ou a mãe efetivo que você quer ser. Agora, eu quero te dar um exemplo prático, integrando vários desses segredos. Imagine que é hora de seu filho de 5 anos desligar o tablet e vir jantar. Ao invés de gritar da cozinha, desligue isso agora e vem comer. Você faz o seguinte, vai até onde ele está, se abaixa ao nível dele, toca gentilmente seu ombro para ter sua atenção, faz contato visual e diz com um tom calmo, mas firme. Em 2 minutos vamos desligar o tablet porque é hora do jantar. Você quer guardar aqui no sofá ou na mesa? Você está avisando com antecedência, dando uma escolha, usando tom respeitoso,
é estando fisicamente presente. Depois de 2 minutos, você volta, se abaixa novamente e diz: hora de desligar, vamos. Se ele resiste, você valida. Eu sei que é difícil parar quando está divertido. E então mantém o limite com ação gentil, mas firme, ajudando-o a desligar se necessário e o guiando para a mesa. Compare isso com gritar 20 vezes e finalmente ir lá irritado, arrancando o tablet e arrastando a criança. Qual abordagem você acha que vai resultar em mais cooperação ao longo do tempo? Qual abordagem ensina habilidades saudáveis? Qual mantém a dignidade de todos? A primeira requer mais intenção e presença no momento, mas cria um padrão muito mais saudável. Quero finalizar abordando expectativas realistas. Mesmo aplicando todas essas estratégias, seu filho ainda vai ter momentos de não ouvir, de resistir, de testar limites. Porque ele é um ser humano em desenvolvimento, aprendendo a navegar o mundo, descobrindo sua autonomia, tendo emoções grandes que ainda não sabe como processar. Isso é normal e saudável. O objetivo não é ter uma criança perfeitamente obediente que sempre faz exatamente o que você quer instantaneamente. O objetivo é ter uma criança que geralmente coopera, que está desenvolvendo autorregulação e responsabilidade, que tem um relacionamento respeitoso com você. Haverá dias ruins, haverá regressões, haverá birras e conflitos. Você vai aplicar todas essas estratégias e às vezes ainda não vai funcionar porque a criança está cansada demais, ou passando por uma fase difícil, ou simplesmente tendo um dia ruim. Tudo bem. A parentalidade efetiva não é sobre acertar sempre, é sobre ter mais ferramentas, mais compreensão, mais capacidade de responder ao invés de reagir na maior parte do tempo. Essas estratégias que compartilhei não são truques mágicos. São princípios fundamentais que, aplicados consistentemente, transformam a dinâmica de comunicação e cooperação na sua família. Elas respeitam o desenvolvimento cerebral da criança, honram sua humanidade, constroem relacionamento, ensinam habilidades valiosas e criam um ambiente onde todos se sentem respeitados e ouvidos. E quando as crianças se sentem respeitadas e ouvidas, elas naturalmente querem fazer o mesmo por você. Então, essas informações ressoam com você? Você reconhece padrões na sua forma de comunicar que podem estar dificultando o seu filho de te ouvir? Qual dessas estratégias você vai começar a implementar primeiro? Como tem sido sua experiência tentando fazer seu filho cooperar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas, suas vitórias. Vamos criar uma comunidade de pais aprendendo e crescendo juntos. E se você conhece alguém que está lutando para ser ouvido pelos filhos, compartilhe este vídeo. Vamos juntos transformar a comunicação entre pais e filhos. Um grande abraço e lembre-se, você está fazendo um ótimo trabalho e cada pequena mudança que você faz importa profundamente. Até o próximo vídeo.